Gente, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar um pouco mais dos temas do meu coração. Música, louvor, adoração, criatividade, cultura do reino, alegria, esperança, realidades da nova vida em Cristo. Bom, eu preciso que você saiba que para mim é muito relevante essa troca de informação, de experiência. O compartilhar é um ato de muita generosidade. Por isso eu quero que você compartilhe aqui comigo. Como tem sido para você essa experiência do conteúdo que eu tenho gerado, até para que eu possa ser mais específico, direto, prático e alcançar o seu coração da melhor forma possível. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, curta, compartilha com quantas pessoas você puder, para que a gente possa continuar avançando naquilo que Deus coloca no nosso coração. Pessoal, como músico e como pastor, eu consigo ter uma percepção muito boa das demandas e necessidades da música na igreja. E sempre quando eu viajo e ministro em alguns lugares a música, músicos me perguntam como eles podem preparar um repertório inspirador, atualizado, dinâmico, criativo. E ao mesmo tempo, como pastor, eu sempre desejo que o meu grupo de música não se limite com o repertório atual e que eles sempre tenham essa disposição de se atualizarem e continuar crescendo na sua musicalidade. Por isso, eu preparei aqui para vocês 5 características de repertório para a música na igreja. Sim, 5 características. E eu compartilho com você agora. Bem, antes de mais nada, eu preciso que você entenda algo muito relevante. Você precisa aprender a identificar a cultura da igreja a qual você faz parte. Quais são os valores centrais dessa igreja? Por quê? Porque é com base nisso que nós construímos tudo o que é necessário com relação ao nosso serviço oferecido a Deus. Dito isso, você também precisa aprender a discernir o público, o povo da sua igreja. Essa igreja, ela é uma igreja mais jovial, ela é uma igreja mais antiga, de pessoas mais velhas, ela é uma igreja mista, ela tem tanto jovens quanto pessoas mais velhas, maduras. Por quê? Porque você precisa entender que quando nós escolhemos um repertório, quando nós cantamos as músicas na igreja, nós não cantamos somente de acordo com o nosso gosto musical. Nós precisamos entender qual é a realidade da nossa igreja, para que a partir disso a gente possa construir um caminho na qual todos se sintam envolvidos e encorajados com aquilo que você está construindo. Nós não podemos esquecer que a igreja ela é multifacetada, ela tem várias pessoas no processo. E não é importante, não é saudável você direcionar a música só para um público, se esquecendo de todo o resto. Então, dessa forma, eu como pastor te digo, é muito salutar, muito saudável você entender o seu público e, ao mesmo tempo, não se limitar com o seu público, mas construir um caminho que, de fato, vá transmitir aquilo que você tem como visão. Entendeu? Esse é o princípio. Qual é a visão da sua igreja? Você está alinhado com o seu pastor, está conectado com ele, sabe o que ele deseja criar e construir com relação à igreja? A música participa desse processo. Dito isso, eu quero compartilhar com você 5 características de repertório para a música na igreja. Primeira, músicas congregacionais. Sim, quando nós falamos de igreja local, nós precisamos entender que nós precisamos construir um repertório de músicas que são, de fato, congregacionais, ou seja, ela envolve toda a igreja, a adoração, ao louvor a Deus. Essas são as músicas congregacionais. Existem músicas de evangelismo, músicas evangelísticas, músicas mais intimistas, mas no que diz respeito à igreja local, o principal objetivo é inspirar as pessoas ao louvor a Deus. Deus é o objetivo, é o alvo da nossa adoração. E nesse dar, nós recebemos. Então, músicas congregacionais, elas têm esse tema, esse foco, ministrar a Deus. E isso envolve toda a congregação. Segunda característica de repertório, músicas cristocêntricas. Olha,
antes de mais nada, eu preciso te dizer que o modelo que eu estou compartilhando com você, as características que eu estou compartilhando, elas são dadas com base naquilo que eu experimento aqui na nossa igreja. Então, a gente valoriza muito as músicas que se referem a Cristo. Por quê? Porque para o nosso contexto, Cristo é o centro. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa referência, a nossa inspiração. Tudo converge em Cristo. Tudo aponta para Ele. Deus se revelou em Cristo. Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Então, quando as minhas músicas elas são pautadas na revelação de Cristo, então eu tenho um modelo neotestamentário, o mais bíblico possível, e eu posso ter total segurança de que minhas músicas estão alinhadas com a doutrina de Cristo, com os valores do reino de Deus, porque ela é fundamentada na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Terceira característica de músicas, músicas atuais. Eu sempre gosto de trazer para o contexto da nossa igreja, no repertório, músicas do momento. Sim, não se escandalize com isso. Eu estou falando de músicas atuais, músicas boas, músicas, preste atenção no insight aí, precioso demais, músicas que refletem a nossa cultura. Músicas que estão de acordo com os valores que nós abraçamos. Músicas que são atuais, modernas, musicais, inspiradoras, congregacionais, mas que são as músicas do momento. Nenhum problema quanto a isso, gente. Tá bom? Você só não pode ficar tocando apenas as músicas do momento. E aí vem a próxima característica de música, que são músicas autorais. O que eu quero dizer com isso? Você precisa valorizar o ministério que você faz parte. No ministério ao qual eu faço parte, existem mais de 400 igrejas. E nessas igrejas nós temos dezenas de ministros e de compositores, líderes de música, que são uma referência para a gente. Então a gente honra a visão desse ministério cantando canções desses ministros. E também de músicas do nosso ministério local, da nossa igreja local. Isso traz um senso muito forte de encorajamento. Por quê? Porque quando nós cantamos as nossas próprias músicas, nós estamos construindo a nossa história, o que Deus está fazendo no meio da gente. Sabe, cada fase, como pastor eu percebo, né, a nossa igreja ela tem fases, ela tem momentos. Talvez exista um momento que a gente está vivendo, que Deus está ministrando muito forte sobre uma temporada de milagres, por exemplo. É o que a gente está vivendo na nossa igreja local aqui em Floripa. Então, por que não construir, criar uma canção com esse tema? Isso vai marcar o povo, isso vai trazer uma lembrança, uma memória de uma temporada em nossa vida na qual Deus estava de fato se movendo dessa maneira com muita intensidade. E a gente marcou isso, a gente registrou isso em forma de música. E isso dá um senso de pertencimento, um senso de propriedade, como se fosse a sua música, mas de fato é a música da igreja. Então valorize os músicos, os compositores da sua igreja local e do ministério que você faz parte. E por último, músicas Deixa isso aí. Você viu aqui, gente? Meu amigo. Pera aí, segura aí. Que coisa? Músicas atemporais. O que significa esse termo atemporal? Aquilo que não se perde com o tempo. São músicas que foram cantadas há anos e anos atrás, no contexto de igreja local, e que marcaram uma história, marcaram uma época, e que até hoje, quando se canta, se traz uma lembrança, uma consciência, uma revelação daquilo que Deus ministrou ao nosso coração há tempos atrás, mas que não se perdeu com o passar do tempo. Sabe, existem canções até hoje que quando eu canto, não me gera aquele senso de saudosismo simplesmente, ou de desatualização. Pelo contrário, são músicas que foram muito bem produzidas, compostas no passado de ministros de adoração, que foram uma referência há 10, 20, 30 anos atrás, mas que até hoje, quando a gente toca, parece que foi feita ontem. Você entende? O que eu aconselho você a fazer?
cante essas canções também. Por quê? Porque é uma forma de honrar o público mais antigo da sua igreja e é uma forma também de valorizar o reino de Deus como um todo, os compositores que talvez não estejam na moda do momento, mas eles já têm uma história, uma bagagem suficiente para serem motivo de gratidão da nossa parte, porque eles nos ajudaram a construir aquilo que a gente tem experimentado hoje. Apenas tenha um dinamismo, tenha criatividade suficiente para cantar essas canções mais antigas com uma musicalidade, uma roupagem atual. Você vai ver o poder que isso vai trazer para a sua igreja, para a sua equipe de música. Bom, eu espero ter encorajado, acrescentado ao seu coração. Esse vídeo aqui está mais longo porque eu me empolguei demais, mas eu sei que se você colocar em prática essas características, você vai ter em sua igreja local um grupo de música e um dinamismo na música que vai te inspirar sempre ao constante crescimento. Um beijo no coração, até a próxima!